Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online envolvendo a legislação estadual de licitações e contratos do estado da Bahia. A lei esta conhecida como Lei Estadual 9433 de 2005, tá? Esta lei, ela é baseada, em princípios, tá? Quando nós mencionamos a questão atinente a princípios, nós precisamos entender, nós devemos subdividir para uma análise mais didática da legislação em dois grandes aspectos. Nós temos princípios que se aplicam a toda a atividade administrativa. Esses princípios, eles são chamados de princípios gerais, para que a gente consiga diferenciar daqueles princípios que estão intrinsecamente atrelados às licitações. Então, quais são os princípios gerais, ou seja, princípios que norteiam a atividade administrativa como um todo? Nós estamos falando das disposições iniciais da lei, tá? Enfim, nós temos o princípio da legalidade. Além do princípio da legalidade, nós temos o princípio da impessoalidade. Além deste princípio, eu chamo a atenção que eu tenho um desdobramento direto aqui, que eles estão ligados, que é a ideia relacionada à igualdade entre os licitantes. É uma relação direta com a ideia de impessoalidade, na medida em que, se eu sou impessoal, isso não gera favorecimentos. Então eu trato todos os licitantes em pé de igualdade. Acaba sendo um desdobramento lógico. Ainda nessa linha, nós temos um ponto C. E este ponto C envolve o princípio da moralidade. Este princípio, que é o princípio da moralidade, ele está intrinsecamente atrelado, ou da atenção, o princípio da moralidade, ele se liga também a um ideal, que é um ideal de agir de forma ética, que é agir de forma leal, que é agir com boa fé, mas sobretudo a agir com probidade administrativa. Até porque essa ideia de probidade, ela se liga à ideia de improbidade administrativa quando existe um descumprimento, e é configurado como ato de improbidade a frustração da licitude de processo licitatório. Ainda neste cenário, nós temos o princípio denominado de princípio da publicidade. O princípio da publicidade talvez ele traga, junto com a impessoalidade, um dos aspectos mais importantes para a legislação envolvendo licitações e contratos, que é a ideia de permitir que se chegue ao conhecimento de mais pessoas o objeto da licitação. Porque, teoricamente, quanto mais pessoas têm conhecimento acerca da existência do processo de licitação, teoricamente, maiores as chances de se conseguir uma proposta mais vantajosa. Então, o princípio da publicidade, ele se liga diretamente à ideia de competitividade do certame, de competitividade do procedimento. Quando nós pensamos, atenção aqui, tá? Toda atenção. Quando nós raciocinamos
a Lei 8666, que é a lei nacional, a Lei 8666 de 1993, ela pega esses 4 princípios gerais. Por que isso? Porque essa lei, veja que é uma lei de 1993. Só que em 1998, houve a introdução de um princípio administrativo na Constituição Federal. Então nós temos o seguinte, nós temos um fator histórico aqui importante. Qual é esse fator histórico? Atenção! Houve uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 19, de 1998. Esta emenda constitucional, ela introduziu na Constituição Federal mais um princípio administrativo expresso. Este princípio é o princípio da eficiência. Então parece-me claríssimo o seguinte, que quando eu raciocino a Lei 8666, que é de 93, não consta o princípio da eficiência, porque a introdução foi em 98. Só que quando nós estamos falando da lei estadual, ela é uma lei de 2005. Então ela é posterior à introdução do princípio da eficiência na Constituição. Então, por isso, a lei estadual também traz como princípio geral o princípio da eficiência. O princípio da eficiência. Bom, ainda neste cenário, então a gente precisa entender que quando nós falamos desses princípios, quando nós raciocinamos esses princípios, a lei estadual 9.433 de 2005, ela abarca todos estes 5 princípios, ok? Ainda neste cenário, nós precisamos trazer alguns desdobramentos de 2 desses grandes princípios, que são de extrema importância e que possuem peculiaridades em relação à legislação federal. Quais são essas peculiaridades? Então vamos lá. Características específicas. Nestas características específicas, a primeira que nós vamos trazer é a ideia, como nós estávamos falando, do princípio da eficiência. Primeiro, a primeira peculiaridade. Esse princípio ele está expresso na lei estadual. Isso não acontece com a lei federal. Segundo ponto, essa eficiência ela tem desdobramentos na lei